E aí, Malvadev, como que vocês estão? Devem estar se perguntando que cenário é esse que eu estou fazendo aqui. Eu estou em Buenos Aires, onde eu estou trabalhando agora remotamente para os Estados Unidos. E o vídeo de hoje eu quero falar para você como que foi todo esse processo e como que eu consegui um trabalho para uma startup nos Estados Unidos, trabalhando remotamente, ganhando em dólar e podendo morar onde eu quero. Então, se você está curioso para saber como que é o processo para trabalhar numa startup, o que que você tem que saber, o que que eles pedem e como que foi o meu processo, dá uma olhada no vídeo. Se você não é maluco e não me conhece, eu sou Vinícius Pasco Antônio, eu trabalho há mais de 11 anos com programação. Morei quase 5 anos na Alemanha e resolvi voltar para o Brasil para trabalhar remotamente. Quando eu saí da Alemanha, não tinha nenhum trabalho, não tinha nada em mente. Eu tinha aplicado para algumas vagas que me chamaram e uma delas eu fiz só uma conversa com a empresa que me contratou. Eu sabia que essa empresa tinha bastante vaga e tinha bastante opção para trabalhar remotamente. E o que eu fiz? Eu entrei no LinkedIn, mandei mensagem para todos os recrutadores dessa empresa e consegui uma entrevista. E essa empresa ela não é uma empresa do exterior, ela é uma empresa que é uma intermediária e realoca os profissionais para o exterior. Então, antes de eu te falar qual que é essa empresa, eu vou te contar toda uma história, todo o meu processo. E no final do vídeo, você vai ver como você pode descobrir também como fazer isso e o que você pode fazer se você quer estar no radar dos recrutadores que mandam para o exterior e como você consegue fazer isso. Então, essa foi a minha estratégia. Eu pesquisei todos os recrutadores no LinkedIn pela essa empresa, mandei mensagem, mostrei meu perfil e falei que eu tinha interesse em trabalhar, eu estava procurando minha relocação porque eu estava mudando da Alemanha indo para o Brasil. Consegui uma entrevista, primeira parte aquilo que a gente conhece, mas é muito bom lembrar. Mas para ver o inglês, era uma brasileira que falou comigo ainda. Só que mesmo assim, em um determinado ponto da entrevista, ela pediu para falar inglês, para ver se eu sei falar inglês. Tudo certo, tudo normal, conseguimos fazer. Ela queria saber mais sobre a minha carreira, perguntando sobre o currículo, coisas bem básicas, mas para poder filtrar um pouco mais a minha experiência e também para ver qual que é a minha senioridade e a minha fluência de inglês. E Malvadelo, se você quer aprender inglês e não está me acompanhando no Instagram, tem uma parceria muito boa para vocês, Fluence Pass, tem um link aqui na descrição. Se você quer treinar, se você quer fazer um intercâmbio, se você quer aprender inglês para o trabalho, para viagem, eles têm todos os planos, vale a pena conferir, é uma parceria de longa data do canal. E eu acho que eu tenho desconto, hein, Marcelo? Eu não sei se tem desconto. Primeira parte da entrevista com essa empresa que contrata, o Beabá conversando sobre o currículo, mostrando o que eu sei fazer. E aí eles me mandaram para uma entrevista técnica com um representante deles dessa empresa, que eu acho que é como se fosse um sênior que tem mais experiência e ele ia ver realmente se eu sei o que eu falo que eu sei e ia meio que fazer uma filtragem antes de me mandar para o exterior. Conversei com um cara, super gente boa, tudo de boa, ele pediu para mim começar a falar inglês, toda a parte de entrevista técnica foi em inglês, então ele perguntou bastante coisa sobre Java, sobre linguagem, sobre microserviços, eu já tinha experiência, como que eu trabalhava, se eu conhecia sistemas distribuídos, event-driven, e todos esses jargões que a gente começa a escutar quando quer trabalhar para fora. Eu expliquei a minha experiência, expliquei tudo o que eu fazia, eu estava bem tranquilo porque eu tenho mais de 11 anos de experiência, então eu estava bem tranquilo, deu tudo certo, foi tudo de boa. E aí ele me contou o que ele faz, que ele é um programador assim como eu, e aí como você tem mais experiência e quando você já tem um ano nessa empresa, você pode pedir para ser um entrevistador, e aí você não ganha tantos benefícios, mas você ganha treinamento para poder fazer essas entrevistas, então vale muito a pena para você que quer aprender o que falar, quer aprender o que você precisa fazer e como você descobrir o que o seu candidato tem que saber. Tem algumas perguntinhas ali que a gente consegue perguntar para pegar informação a mais do que a gente precisa. E foi bem legal essa troca com ele. Passei nessa parte e aí eu tive uma entrevista com o meu CTO. Na época era o CTO da empresa que eu estava me candidatando. Conversei com ele. O cara era diretor de Data Science do Spotify, fundou a empresa que eu estou hoje e foi uma conversa de carreira, sobre tecnologia, sobre o que eu já tinha trabalhado, o que eu não tinha trabalhado, qual que foi a minha experiência na Alemanha, como que eu trabalhava com event sourcing, como que a gente fazia. Ele fez umas perguntinhas técnicas ali bem específicas de como a gente armazenava os dados, como que a gente fazia para, por exemplo, converter os eventos que a gente salvava para a linguagem de domínio. Então são perguntinhas que se não fosse sênior, se eu não tivesse controle e não dominasse, eu nem sabia responder, ia gaguejar, eu acho. E ele ficou bastante satisfeito, ele elogiou bastante o meu inglês, falou que é muito raro achar um brasileiro que falasse inglês como eu falei, isso me deu bastante confiança. E aí sim, parece que aí sim que eu comecei o processo e entrei no pipeline deles, né, que é o processo de seleção. Hoje, estando na empresa, eu já sei qual que é o processo, já participei de diversas vezes, já entrevistei bastante candidatos. E a primeira entrevista era um dojo, era um kata, um code kata, na verdade. Se você sabe que é isso, parabéns. Eu descobri isso só por conta de colegas quando eu comecei a trabalhar, que a gente se juntava para fazer grupo de estudos e trabalhava junto fazendo
TDD, resolvendo problema com pair programming, e foi exatamente isso a primeira entrevista técnica. Era um exercício de 1 hora, eu não sei se posso falar o que eu tinha que fazer, mas eu tinha um problema, não era um problema desses de estrutura de dados, não, era uma coisa simples, e eu tinha que desenvolver o algoritmo que fizesse esses requisitos que eu precisava fazer. E o legal aqui era em pair programming, então um sênior, um engenheiro do time deles estava escrevendo comigo e a gente meio que estava fazendo uma sessão de pair programming para simular como que é o dia a dia. E aí foi bem legal porque eles conseguem ver como que eu penso em desenvolvimento incremental, em TDD, pair programming, como que eu comunico, como que eu escrevo o que eu estou pensando e consigo externar, consigo comunicar, consigo discutir melhores práticas, consigo avaliar trade-offs e como que eu trabalho com pair programming em equipe, né? Porque como na nossa equipe a gente trabalha com isso, é muito importante que tenha alguém que tenha a mesma vibe ou que consiga se relacionar, consiga trabalhar junto. E eu acho que eu fui bem, né? Eu estou trabalhando na empresa hoje, mas eu consegui fazer as coisas, eu consegui implementar desenvolvimento incremental, guiado por testes, que é muito importante, é uma coisa que não é tão comum a gente ver falar, não é tão comum a gente estudar. Por sorte, eu tinha aprendido com esses meus colegas, que por sinal é o Gabriel Rubens, que tem o podcast dele, Tudo Pro Alto, que se você não está inscrito, se inscreve lá. E também na minha conclusão de curso na faculdade, a minha tese foi sobre como TDD influencia a qualidade do código. Então eu meio que dominava, eu já tinha experiência, aí deu tudo certo. Depois disso, voltei para o Brasil. Eu estava na Alemanha ainda. E aí na Alemanha eu me demiti. Quando eu comecei esse processo, eu falei disso no vídeo passado, porque eu quis sair da Alemanha e voltar para o Brasil. Mas quando eu estava lá, eu me demiti, eu não tinha nada ainda. Eu tinha feito essa entrevista. E aí a segunda entrevista eram 2 exercícios em 1 hora. Então a primeira parte da entrevista eles me deram um código, era um pseudocódigo, era uma linguagem que não existia, então não compilava em lugar nenhum, e eu tinha que ler esse código e entender o que ele estava fazendo, explicar o que ele estava fazendo e apontar o erro dele, além de sugerir melhorias, e tudo isso em meia hora. Era um código que eu também não posso falar o que fazia, mas tinha recursividade e tinha algumas coisas a ver ali com case sensitive, snake sensitive, como tratava com strings, e o objetivo desse problema é também para ver como você se comunica, como você lida quando você está trabalhando com código que você não conhece, que é o que a gente vê todo dia, porque você vai ter que trabalhar num code base, onde outra pessoa que fez o código, você tem que resolver um problema e você não faz ideia do que o código faz. Então, quando você tem mais experiência, mais senioridade, você sabe o que você tem que buscar, você consegue meio que rastrear e entender quem está chamando quem, o que está acontecendo, por que está acontecendo, se tem testes melhor ainda, porque você consegue ter certeza que não vai quebrar nada. Se não tem, uma pena, mas você também tem que se virar. E aí deu tudo certo, eu consegui explicar o que estava acontecendo, eu consegui descrever como melhorar. É lógico que eu mostrei com testes, não testes como TDD ou testes unitários, mas falando, pessoal, se alguém era uma função, né? Era um método que fazia alguma coisa. Se alguém chamar esse método com um input 1, 2, 3, o output tem que ser esse. Se alguém chamar com um input 4, 5, 6, o output vai ser esse. Então foi um exercício bem legal para conversar, para mostrar como eu penso, tem muito a ver também com o raciocínio lógico e com você estar tranquilo e saber que você não tem que saber o que aquele código faz, mas você consegue ler, interpretar e com a sua experiência em outras línguas e outras linguagens de programação, você consegue meio que saber o que cada coisa é. Então no meio do código eu tinha ali um head, um tail, se você já trabalhou com essas estruturas, você sabe o que faz, então fica mais fácil. E a segunda parte, no mesmo dia, era uma entrevista de arquitetura. A gente tem um problema arquitetural ainda hoje, e era uma pergunta bem subjetiva, bem aberta, não tem certo e errado. Nessa fase, eles queriam saber como que eu ataco um problema, quais perguntas que eu faço, o que eu acho que é importante, como que eu avalio trade-offs, como que eu penso em arquitetura de sistemas, quais eram as minhas experiências e como elas interferiam e influenciavam as minhas perguntas e as minhas respostas. Se você tem mais experiência com essas entrevistas posterior, era como a parte de design, system design, era como a parte de design system design, eu sempre esqueço o nome e falo errado, mas é a parte de arquitetura, como que você conversa com sistemas, como que você resolve problemas com arquitetura. E eu acho que eu fui bem, eu consegui explicar. Por sorte eu tinha um problema similar na Alemanha, e era bem complexo, eu trabalhei nele, então eu tinha bastante propriedade para falar. Como que eu resolvi? Spoiler, com DDD, ajudou bastante eu saber bem o que é DDD, e é uma coisa que você tem que saber, MalvaDev, e eu vou falar mais sobre isso aqui no canal, mas essa foi a última parte da entrevista. Depois eu esqueci
esse processo, voltei para o Brasil, estava planejando vir para a Argentina em janeiro desse ano, estava aqui curtindo as férias, recebi a proposta, recebi o e-mail, recebi esse e-mail aqui que eu tenho o maior orgulho, Marcelo, do CTO falando, me elogiando, né? Então vale a pena te mostrar quando estou sendo elogiado. Eu gosto de biscoito, eu gosto dessas coisas, o Marcelo também. E o Naldo que me ensinou, ele falou que tem que se valorizar mesmo, tem que mostrar que você é uma pessoa especial em um lugar onde só vão pessoas especiais. E depois conversando com ele, ele falou, cara, é muito difícil achar brasileiros ou achar o pessoal, porque eu fui o primeiro como que estrangeiro na empresa. Assim na Alemanha, como eu fui o primeiro estrangeiro a ser importado, nessa empresa eu fui a primeira experiência fora dos Estados Unidos. Então eles meio que chamaram esse outsourcing, que é essa empresa que contrata na América Latina, por ser mais barato. E ele falou que foi muito difícil, teve que entrevistar uns 70 candidatos até me achar, e era muito difícil achar alguém que tinha experiência, que tinha conhecimento técnico, que sabia se comunicar, que sabia falar inglês. Inglês é o que ele mais falou, que é muito difícil achar pessoas que falam inglês fluentemente ou que sabem se comunicar e sabem se fazer entender. É uma coisa que eu sempre falo aqui, sempre bato na tecla. Se você quer se dar bem, se você quer ter sucesso na carreira, se você quer ter uma carreira de sucesso na programação, você tem que saber inglês. Não tem como, é impossível você se dar bem sem inglês. E mesmo que você consiga, se você soubesse inglês, ia ser muito mais fácil. E aí eu fui contratado, fui o primeiro brasileiro, fui contratado junto com um colombiano que depois de 90 dias ele foi demitido. E aí isso tem muita coisa que dá pra gente aprender, que é importante não só você conseguir um emprego, mas você manter o emprego. E como que você faz isso? É muito difícil, eu posso te ajudar, mas não nesse vídeo. E esse foi meu processo para conseguir o primeiro emprego. Ele mandou a oferta, eu não vou falar a oferta aqui, mas para trabalhar remoto em dólar, tá maravilha. Estou trabalhando lá desde a última semana de janeiro, então eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, o Marcelo vai colocar aqui quanto eu estou trabalhando já, está sendo uma experiência incrível. E próximos vídeos eu quero falar para vocês como que é trabalhar, qual que é a rotina, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, quais eram as minhas expectativas, como comecei, se eu estou conseguindo atingir essas expectativas, quais são os próximos passos para minha carreira e aqui para o canal. Então faz tempo que eu estou sumido, estava aproveitando aqui as férias, estou com bastante plano e bastante coisa para mostrar para vocês e bastante novidade. Esse ano é um ano cheio de novidade e a gente vai se ver mais vezes semanalmente. Se o Marcelo não atrasar, 2 vezes por semana. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o teu like, comenta aqui porque me ajuda. Eu tô voltando, já esqueci o que eu tenho que pedir para vocês fazerem, como que funciona. Mas eu quero voltar a trazer conteúdos semanais para vocês, com coisas mais técnicas que possam ajudar você a crescer na carreira. E é sempre um prazer gravar. Eu ainda tô achando aqui qual que vai ser o cenário aqui na Argentina, o que eu vou fazer. Infelizmente não tenho minha bancada. Mas eu tenho o carinho de vocês, o apoio de vocês, né? Não é isso, Marcelo? A gente tem que fazer de tudo para agradar. Nem sempre a gente vai conseguir, mas eu entendo. E a gente vai se ver mais vezes aqui. Fechou? Então se inscreve se você não é inscrito, curte esse vídeo para me ajudar e comenta aqui se você está gostando, se você quer saber mais sobre minha carreira e mais vídeos desse tipo. Fechou? A gente se vê. Falou!